Olá, pessoal. A entrevista de hoje é com um cara que eu aprendi a admirar. A gente se conheceu na internet, no mundo digital, mas vi o Wander Muniz, que é um executivo na área de tecnologia e inovação, falando sobre impactos da tecnologia no mundo de hoje, contando e dividindo com muita transparência e honestidade algumas experiências dele. Eu entrei em contato com o Wander, falei, Wander, no LinkedIn, quero falar sobre isso com você, porque eu acho que a tecnologia ela tem tomado uma proporção na nossa vida e que a gente não está conseguindo fazer essa mediação da consciência que a gente tem como ser humano e do poder que a gente está dando, que a gente está delegando às tecnologias. E eu acho que tudo começa e termina com nós, seres humanos. E aí, quando eu vi o Wander Muniz falando disso com muita propriedade, de um jeito muito humanizado, eu fiquei interessada em dividir com você, nosso internauta telespectador, porque nós somos desses, né? A gente vai dividindo as coisas, nós vamos amadurecendo e fazendo novas perguntas juntos. Mas deixa eu aproveitar para apresentar melhor o Wander. O Wander é formado em ciência da computação, eu não esperaria outra coisa dele. Ele é pós-graduado em neurociência, o que vocês sabem que para mim é uma paixão. Se eu não fosse jornalista, eu seria uma neurocientista, porque eu sou apaixonada por essa área, acho que ela explica muitas das nossas perguntas, né? E ele é especializado em bioinformática, em várias universidades espalhadas pelo Brasil e fora do Brasil. O que faz do Wander uma figura muito interessante e uma autoridade nesses assuntos aparentemente aleatórios que a gente quer conversar com ele. Wander, primeiro, bem-vindo ao nosso programa, super obrigada pelo teu tempo, obrigada por praticar tão bem essa economia de acesso, você foi muito acessível, assim, você rapidamente respondeu e a gente alinhou essa pauta e por dividir com a gente a tua experiência. Como é que você foi parar aí nesse lugar que você está hoje com neurologia, tecnologia, ciência da computação? Acho que é um bom começo. É um ótimo começo. Primeiro, muito obrigado pelo convite, Maia. Foi muito bacana, eu fiquei muito feliz, né, quando você entrou em contato para a gente conversar sobre isso, porque eu acho que é um tema importante para a atual sociedade que a gente vive, e é um tema que às vezes causa espanto para as pessoas, e não deveria. E eu acho que essa discussão é uma discussão interessante, que a gente precisa pautar ela em espaços como o seu. E eu fiquei muito feliz, agradeço, muito obrigado. As conversas foram muito interessantes até agora, e com certeza a gente vai ter muito mais coisas para discutir também. Mas Você como já é que eu está cheguei? atuando há 23 anos nessa área, né? Eu já tenho um pouquinho de tempo no setor de tecnologia, eu comecei novo. E como é que eu vim parar aqui? Uma das coisas que eu sempre brinco, né? A ciência da computação, as pessoas entram na faculdade achando que elas vão aprender a usar o computador, e quando você se depara com um mundo que é basicamente matemática, você descobre que a ciência da computação ela é uma disciplina, ela é uma ciência multidisciplinar, interdisciplinar, pluridisciplinar. Ela por si só não existe. E quando eu descobri esse mundo, eu falei, gente, esse negócio é legal, porque eu posso juntar muitas coisas de várias áreas dentro de uma única temática, e eu não sabia que isso existia na época. E foi muito bacana, eu acabei gostando muito, me apaixonando por esse meio. E fui estudar outras coisas, porque todas essas coisas, a neurociência, a bioinformática, elas estão muito intrinsecamente conectadas com a área que eu escolhi à época para adentrar mais os meus estudos, afundar mais minha cabeça ali, que era a inteligência artificial. Mas todo este mundo novo de tecnologia acaba sendo uma coisa que me instiga demais, porque sempre tem algo para a gente aprender, e às vezes eu percebo que existe um espaço entre o que a gente na ciência da computação desenvolve e que as pessoas, de forma geral, acabam recebendo de conhecimento, de informação sobre isso, e eu tento, ao longo do tempo, diminuir esse espaço e fazer algumas analogias, trazer esse mundo para mostrar como eles são mais próximos. E eu achei muito interessante numa abordagem que você fez com um artigo, onde você traz a seguinte questão, que mesmo o nosso cérebro sendo o criador de tudo, corre o risco da inteligência artificial imitar as nossas emoções. E aí, na verdade, isso é uma pergunta que foi feita a você num determinado momento e a pessoa queria saber se a gente pode confundir um pouco essas coisas, isso pode dar ruim de algum modo. E foi aí que começou o nosso papo, porque você trouxe muita clareza, inclusive trazendo um querido, né, que eu sou apaixonada, que é o Antônio Damasio, que é da neurologia, mas está
está indo para a filosofia, assim, bonito, né? Porque é impressionante como ele é potente, como a voz dele é muito potente quando ele aborda tecnologia, inteligência artificial e seres humanos. E quando você escreveu o seu artigo, você traz isso que o Antônio Damasio traz, coloca para a gente em relação ao que a gente permite acontecer. Eu queria começar um pouco por aí a nossa entrevista. Vamos lá. Damasio é um neurocientista português, uma produção científica maravilhosa, e quando eu escrevi aquela matéria, aquele artigo, sobre a pergunta que eu estava no congresso acadêmico e uma aluna me questionou se existia o risco de a gente, indivíduo, ser humano, começar a confundir a relação que a gente estava criando com as máquinas, por conta muito do chat GPT que está na boca do povo hoje, né? E existe essa possibilidade, mas ela trouxe uma palavra que foi o que eu destaquei, que eu acho essencial. As máquinas têm, neste momento, na tecnologia que a gente tem, no contexto das coisas que a gente está estudando, a capacidade, no máximo, de nos imitar. Elas vão imitar o nosso comportamento. Elas vão imitar parte daquilo que a gente considera como sentimento ou como emoção. Porque são estímulos que podem ser imitados. Eu posso ter entidades não biológicas, robôs, ChatGPT, sistemas que usam inteligência artificial imitando parte desse comportamento. Mas quando a gente olha para o contexto amplo do que é uma emoção, do que é um sentimento, do que é uma consciência, por exemplo, que é um assunto absurdamente ainda em debate, sem a gente conseguir fechar um consenso sobre o que é isso, a gente infere numa série de outros componentes que não são só um texto escrito. Você precisa de contexto, você precisa de referência, você precisa de inferência, você precisa de uma série de outras coisas para formar aquela sensação. Então, eu preciso, inclusive, dos estímulos sensoriais ligados ao tato, ligados à visão, ligados à audição, e você ainda não tem esta conexão, e é onde Damasio tem uma teoria que eu acho muito brilhante, que é a consciência não é simplesmente um evento da mente, do nosso cérebro. Ele é um evento que emerge no nosso cérebro, mas ele precisa de todo o nosso aparato biológico, ele precisa do corpo. Porque como é que você vai sentir, lembrar daquele cheiro de café da casa da sua avó sem o olfato? É uma característica exclusiva nossa. E o sentimento que emerge quando você sente aquele cheirinho de café, ou aquela comida da mãe, aquela comida que abraça, ela vem daquela memória afetiva da infância, ela precisa de um arcabouço biológico, um arcabouço de sensorial amplo, que a inteligência artificial ainda não tem, que os mecanismos que a gente usa para hoje, né, no contexto que nós estamos, simular o que a gente está vendo da inteligência artificial imitando o comportamento humano, ainda não existe. Então, quando ela colocou a palavra imitação, eu achei sensacional porque ela delimitou um espaço de ação para a IA. E ali ela consegue trabalhar bem naquele espaço de ação, trabalhando naquele cenário, né, da imitação das nossas sensações, dos nossos sentimentos e das nossas emoções. O interessante é que a inteligência artificial, ela tem trazido muito medo, né, para as pessoas. E eu fico observando todos os movimentos, por exemplo, não faz sentido ter medo quando o Google, a Meta, traz do remoto as pessoas para o presencial, porque elas poderiam colocar uma inteligência artificial no lugar dessas pessoas e mantê-las no remoto, mas aí eles fazem questão do presencial, é um movimento de retorno, né, dessas pessoas ao trabalho. E ao mesmo tempo eu vejo que a inteligência artificial ela é um marcador como a Segunda Guerra, como a Primeira Guerra, para não citar as inovações mais importantes, como pólvora, penicilina, a roda, o dinheiro, enfim. Mas é um marcador que nos testa numa escala, que eu acho que é aí que talvez seja o ponto da virada, quase intangível, né? Quer dizer, os nossos trabalhos, a nossa capacidade de ser humana, de sermos humanos, ela já foi ameaçada outras vezes, né? Como eu acabei de mencionar. Só que agora numa escala
que a gente parece que está tendo que negociar aquilo que é inegociável, que é a nossa capacidade de ser humanos. E nós trocamos essa semana um artigo super interessante que foi publicado numa revista científica internacional, enfim, que falava sobre a consciência que precisa de vivência. Talvez a gente precise vivenciar mais as coisas para poder mediar essa relação de poder com as tecnologias, né? Porque se a gente tem consciência do que a gente pode fazer, do que a gente pode curar, no sentido de curadoria, do que a gente pode mediar, muito provavelmente a inteligência artificial ela pode ser uma aliada e não uma substituta nossa, né? E aí, de novo, a questão da consciência. Por que eu estou filosofando em torno disso? É porque eu acho que a gente tem que lançar mão de todas as áreas da ciência e do saber para nos despertar para a importância que nós temos enquanto seres humanos. Entende, Wander? Eu vejo que nós estamos muito fragilizados e a gente está cedendo muito rápido. É claro que existem pessoas e pessoas, jornadas e jornadas, mas a gente está entregando os pontos muito rápido, como se a gente não fosse nada. E a gente é muito importante. A gente é que faz essa coisa toda girar, entende? Eu estou errada, eu estou certa. Pode discordar de mim, pode dizer que o que eu estou falando não faz o menor sentido. Não, faz sentido. E desculpa, internauta e telespectador, se eu desabafei, mas hashtag pronto, falei. Mas eu acho que você falou certo, sim, Maia. Eu acho que dentro do que você disse, acho que tem um componente muito importante. E na história da humanidade ele apareceu em vários momentos, né? Que é o medo. E tem duas situações que eu acho que você trouxe ali a Segunda Guerra Mundial, isso me lembrou de um fato, e logo na sequência da Segunda Guerra, que a gente estava num momento de ebulição da própria ciência, de muita coisa sendo descoberta, existe um outro evento histórico, e esses dois, eles estão muito próximos dessa sensação de medo que a inteligência artificial tem gerado nas pessoas. Um que é a bomba atômica. Bomba atômica, as pessoas, se a gente for, não precisa ir longe, se a gente entrar no Google e for olhar as matérias da época, a gente tinha uma discussão, e a Guerra Fria se pautou muito em cima disso, do risco da extinção da humanidade, porque se a gente tivesse as duas superpotências brigando entre si, a gente acabava com todo ser humano. E o que aconteceu? A gente precisou tentar discutir, entender como isso ia funcionar e regular este meio. E aí você não tem mais fabricação de bombas atômicas, né? O enriquecimento de urânio é controlado, você tem os mecanismos para evitar que aquela ferramenta possa gerar o fim da humanidade. Porque a gente sabe que aquela tecnologia tem um potencial para isso. E potencial não significa que vai acontecer, mas que existe a possibilidade de. E existe um outro fato histórico também, que esse talvez é um pouco menos conhecido da mídia, que é quando a engenharia genética começa a discutir a possibilidade de a gente alterar o nosso DNA. Isso é uma discussão dos anos 70. A gente tá olhando coisas muito recentes e vendo a alteração do CRISPR, que ganhou o Nobel recentemente, mas a discussão da engenharia genética, do ponto de vista da bioética, ela remete à década de 70. E lá foi discutido e também regulado entre os cientistas que estudavam o meio de que aquela tecnologia não deveria ser usada no ser humano porque a gente não sabe o impacto que ela pode causar em nós, indivíduos. Porque a complexidade biológica de uma alteração de uma cadeia de DNA ainda não é mensurável. Mas essa cadeia, esse gene, se eu alterar, ele pode melhorar vou trocar a cor do meu olho, vou ter os olhos azuis que minha mãe não me deu e eu não tive a capacidade de herdar de mamãe. Eu posso ter os meus olhos azuis? Eu poderia. Só que a composição disso pode afetar uma série de outros fatores que a gente não faz ideia. E aí foi-se lá, teve-se um consenso, regulou-se o meio para que isso não causasse o malefício que, de novo, potencialmente poderia causar. E a gente está vivendo de novo isso com a inteligência artificial, no modo em que ela conversa com a gente hoje, no modo que ela conversa não, que ela interage com a gente. Por quê? Nunca antes a gente teve um mecanismo não biológico que conseguisse manter por tanto tempo, né, do ponto de vista de temporalidade mesmo, uma conversa que tivesse semanticamente condições de dialogar com a gente. Só que isso é probabilidade pura. Imagine o seguinte, eu tenho uma máquina
imensa, com bilhões de possibilidades já treinadas, falando, para este conjunto de palavras, a próxima palavra possível, a mais provável é que seja essa. Porque eu já olhei todos os textos do mundo, tudo que eu tenho disponível, e eu sei que esse item aqui é provavelmente a melhor resposta para esse diálogo que está acontecendo nessa tela de computador aqui e que a inteligência artificial está respondendo. Esse nível de conversa nunca tinha acontecido. E aí, a partir do momento que você consegue dialogar com uma entidade que não é outra pessoa, você se assusta. Porque essa capacidade estava restrita a você, estava restrita a mim. Não existia outro tipo de... Você não conseguia conversar com seus animais, com seu pet, com seu cachorro. Ele late. Ele não escreve. Ele não te responde. E esse nível da inteligência artificial que a gente está nesse momento trouxe isso. E isso assusta as pessoas, porque antes o domínio da linguagem, o domínio que a gente considerava superior da nossa espécie... Da cognição, né, Wander? Tipo, o domínio dessa cognição era nosso, e eu te ouvindo falar, eu fiquei pensando, eu acho que é algo que mobiliza todos os nossos sentidos, né? Então, assim, tá tudo ali envolvido, não tem nada que esteja de fora disso. Mas olha só como é interessante, Mai, porque tá tudo envolvido do nosso lado. Do lado da inteligência artificial, nos mecanismos que a gente tem hoje, de grande massa, que estão sendo muito divulgados pela mídia, que são os chats GPTs da vida, a única coisa que está sendo estimulada lá é a escrita. E a matemática. É só matemática. Vou te dar um exemplo que é uma situação contextual, que você precisa de referência, de anáfora, que é, eu vou chegar lá para o chat GPT ou para qualquer outra ferramenta como tipo e falar assim, você viu o sinal? Ele não tem como responder, porque ele não sabe do contexto, ele não sabe o que o sinal significa, e a gente tem que lembrar que a gente tem uma problemática no português, não só no português, né, em todas as línguas do mundo, mas o nosso português maravilhoso, a polissemia e a ambiguidade é imensa nas palavras. Sinal pode representar um mundo imenso. Eu posso estar com um texto e apontando para um ponto de exclamação e perguntando se você viu o sinal. Eu posso estar parado na frente de um semáforo perguntando se você viu que o sinal mudou de cor, se você viu o sinal. Eu posso estar parado olhando para uma estrada e falando se você viu o sinal, é uma placa de trânsito, e ela não vai saber. Ela não tem como saber. Porque quem está sendo estimulado e quem está usando todas essas entradas sensoriais é a gente. E aí o que acontece? Eu acabo refletindo, projetando a minha experiência, achando que a máquina, neste contexto, tem a mesma capacidade que eu tenho, e ela não tem. E aí é que entra o que o Damásio fala, que é a questão da consciência, e do artigo que a gente leu essa semana, que é a questão da consciência, da vivência, dessa atribuição de poder que eu falava ainda há pouco, né? Porque eu acho assim que, tipo, o que nos fará diferentes em relação a isso, que a gente estava falando sobre isso, e é um dos teus questionamentos, nesse admirável mundo novo, o que nos fará diferentes, né? De fato, como a gente vai absorver, ou como a gente vai entender, como a gente vai se relacionar. E você falando com essa clareza, parece simples, só que não é, porque a gente tem pessoas em páginas diferentes, em idades diferentes, em processos de aprendizagens e de relações de dependência diferentes. Seria isso, Wander? Com certeza. E olha só como é interessante. À medida que a gente vai passando o tempo, enquanto corpos biológicos, a gente vai ganhando experiência porque é uma escala temporal. Eu vou passando, a vida vai passando e eu vou aprendendo coisas. O conhecimento do mundo, da vivência, da experiência, da consciência emergindo a partir deste pensamento filosófico que Damasio traz muito nesse conceito e que o Unicef também trouxe no artigo que a gente leu, ele está ligado ao conhecimento do mundo. E muito do entendimento humano, significado, por exemplo, linguístico, ele é baseado nesse amplo conhecimento da nossa cultura, das nossas experiências de vida. As máquinas não têm a experiência e, portanto, elas não vão conseguir, elas vão ter dificuldade para compreender a linguagem quando ela requer esse conhecimento, como o exemplo do sinal que eu falei.
Eu preciso de contexto, eu preciso de conhecimento do mundo para saber que final pode representar um universo muito amplo. Claro que eu estou sendo, de certa forma, simplista ao usar uma palavra que talvez seja fácil para ela conseguir acertar o contexto. Mas à medida que a gente vai aprofundando e à medida que a gente vai ganhando repertório e conhecimento e experiência de vida, mais difícil fica ela entender, porque eu tenho capacidade, por tantos anos de vida, de dialogar num nível de profundidade diferente. E esses níveis podem variar, como você falou, cada pessoa está numa página diferente. A construção do conhecimento do mundo é a partir desses vários níveis de conhecimento que vão se formando. E uma máquina, para conseguir aprender tudo isso e dialogar com todo mundo, eu vou precisar de uma capacidade de processamento imensa. Quântica, que já está a caminho. E, inclusive, aí é um outro fator que eu brinco muito com os amigos, a gente ainda na computação quântica vai ter uma barreira física. Hoje, os nossos computador que você aí de casa está usando para assistir esse YouTube, ou o telefone celular que você está usando, tem uma barreira física, que é a temperatura. No nosso caso, os circuitos de silício, eles têm um problema que é o calor. Eles aquecem. À medida que a eletricidade está passando ali nos circuitinhos, eles vão esquentando. Por isso que o computador fica quente, né? Quanto mais ele está processando, mais a eletricidade esquenta. O computador quântico também tem essa barreira, só que para o lado oposto, ele precisa de frio. Ele precisa ser muito frio para poder ele funcionar. Então, eu continuo tendo a barreira da temperatura. A minha aposta, por enquanto, é que a computação neuromórfica vai trazer solução para isso. Porque aí eu vou conseguir trazer, volto para o coitado do Damásio, gente, eu acabo sempre parando nele, na homeostase, que é o mecanismo que a gente tem biológico para conseguir controlar, inclusive, a temperatura e conseguir processar a informação. Eu vou ficar com medo, que um dia a gente tiver uma inteligência artificial que consiga fazer tudo o que ela está fazendo e se propondo a fazer no futuro usando apenas 12 volts. Aí eu vou ficar muito preocupado, porque aí eu vou estar usando a mesma capacidade o mesmo consumo elétrico que o nosso cérebro usa. Aí eu vou começar a Agora eu queria te dizer que você não está sozinho, não. Tem muita gente preocupado com o que está vindo por aí na área do quântico, os computadores quânticos. Porque assim, o que a gente leva 2 minutos, 3, um ataque cibernético, que o hacker tem 2 minutos, 1 minuto para fazer, para resolver ou para combater, vai ser milésimos de segundos, não vai dar tempo. É uma corrida muito louca. E aí eu te ouvindo falar de todo o histórico, de toda a linha do tempo que você faz, que é muito bacana assim, de te ver falar, porque você organiza o pensamento, eu fiquei pensando, caramba, é tudo uma questão de, talvez, expansão da mente. Por exemplo, teve o Festival do Amor, acho que é assim que fala, um festival super antigão, que foi antes do Vale do Silício ser formado e tudo. Aí esse festival, os caras, os cientistas da computação, os Vandermuniz da época, eles estudavam em Stanford, e foi isso que fez o Vale do Silício ser o Vale do Silício. Os caras usavam muito LSD, eles tinham uma mente expandida, e eles conseguiram fazer uma outra entrega. Eu não estou falando sobre drogas, eu estou falando de expansão de olhar. Eu estou falando da gente sair desse nosso lugar confortável, como Musk disse, a Terra é o berço da humanidade, está na hora do bebê sair da Terra e acordar e virar o mundo. Eu não sou a favor do que ele disse, nem sou a favor da maioria das coisas que ele fala, mas enfim, será que a gente não, como ser humano, a gente não deu uma acomodada e isso é tirar a gente da zona de conforto? Porque a gente vai ter que lidar com tudo isso, é fato. Entendeu? Será que não é questão de expansão do que a gente está vivendo? Porque essas máquinas todas a gente que está criando, entende, Wander? E aí eu fico pensando no viés do código, eu fico pensando nessas páginas todas e fico pensando numa geração como a Alfa, dos nascidos de 2010 para cá, que não tem essa consciência baseada em experienciar as coisas que nós acabamos de mencionar, como que vai ser com eles, entende? Tem vários pontos, tem vários problemas. Tem muitos, mas tem dois específicos que eu queria pincelar na sua fala, que eles são interessantes. Eu estava conversando esses dias com um amigo meu, e ele me fez uma pergunta que eu achei muito interessante, e isso me remeteu justamente porque você citou ali uma região que, nos Estados Unidos e no mundo, ela é conhecida como o berço da contracultura mundial. São Francisco e a região da Bahia de São Francisco
É onde borbulhou por muitos anos os movimentos de contracultura. E de lá surgiram coisas que a gente usa até hoje, né? Movimentos que a gente usa, que a gente vê sendo expandidos no mundo até hoje. E o ponto que ele colocou foi exatamente esse. A contracultura morreu porque a contracultura sempre foi um mecanismo que a gente teve de sobrepor, né? De se tornar, de ser subversivo ao modelo atual, e isso gerou muita coisa boa na música, nas pesquisas, no desenvolvimento tecnológico, na literatura. Será que a contracultura morreu porque a gente está ficando, entre aspas, preguiçoso, dado a quantidade de mecanismos que a gente tem disponíveis para fazer coisas para nós hoje em dia? Isso leva ao segundo ponto, que eu acho que não nos deixou preguiçosos. O problema é que a gente está, eu vejo, numa situação tão, tão demandada de produtividade, de criar coisas num volume tão grande, que a gente está deixando, a gente está perdendo o tempo que a gente teria para produzir coisas mais profundas. E isso, sim, com o tempo, acaba gerando uma problemática de nivelar aquelas páginas que a gente falou num livro fino. Isso é uma possibilidade, não estou falando que isso vai acontecer, mas é uma possibilidade. Em vez de a gente ter um livro grosso de história, a gente vai ter um livro fininho de história. E aí entra um segundo problema dessa pincelada, como você falou da geração alfa, que a gente hoje, a nossa geração, eu brinco que a nossa geração ela é uma geração, ela não é nem baby boomer, ela nem é millennial, ela tá meio perdida no meio do caminho ali, o pessoal dos anos 80, ali, uma parte dos anos 80 tá meio perdida. Exato, ali, né? A gente viveu a criação da internet, a gente montou o que é a internet no mundo hoje, desde o tempo da BBS, desde o tempo que era só uma rede de computadores simples, que não era pautada pelas redes sociais hoje em dia. A gente viveu essa criação, a gente está aqui. Essa geração, ela não vai pegar isso, mas em compensação, a nossa geração comete um erro, que é achar que ela já nasce tecnologicamente pronta. Ela não nasce tecnologicamente pronta. Ela precisa aprender ainda muito sobre a tecnologia. O que ela já nasce com um celular na mão que ela aprendeu com muita facilidade. Nativo digital é um conceito que para mim nunca foi claro e eu nunca fechei com esse conceito de os nativos digitais, entendeu? Ele é nativo só porque ele nasceu nessa era, só por isso. Mas o conceito que traz de nativo digital, que é porque faz isso, porque eu acho que tem uma área dessa coisa chamada cérebro, dessa inteligência absurda, cheia de aplicativos, cheia de potencialidade chamada cérebro, que ela precisa continuar a ser desenvolvida, questionada. Mencionamos as gerações e a gente menciona a forma diferente de lidar com esses desafios todos. Ao mesmo tempo, me faz ter certeza que depende da gente, mas me deixa também pensando que nós estamos muito vulneráveis, porque a gente falou de páginas diferentes, de gerações diferentes, mas, no geral, a gente está falando sobre a humanidade. Nós vamos sobreviver a isso? O que você acha que vem por aí? Não, a gente vai sobreviver. No final das contas, a gente está aqui já tem tanto tempo. Estão tentando tirar a gente daqui, inclusive, mas a gente vai sobreviver. Acho que tem um ponto importante que você colocou das gerações, e essa questão da sobrevivência, não só do ponto de vista biológico, mas do ponto de vista social. Sempre são as gerações mais antigas, vamos chamar assim, que preparam o caminho para as mais novas. E eu acho que a nossa geração tem um desafio que a gente ainda não deu esse plim. A nossa geração foi formada num sistema de ensino, e eu acho que esse é o gancho importante para a geração alfa aqui, que foi um sistema de ensino pautado para a Revolução Industrial. É um ensino que prepara a mão de obra para trabalhar. Numa revolução que a inteligência artificial está trazendo para a gente, que as tecnologias emergentes estão trazendo, que novas tecnologias sociais estão trazendo para a gente precisa mudar a forma como a gente vai preparar a nova geração. Porque eu não preciso mais preparar uma mão de obra daquele formato da Revolução Industrial. Se eu estou vivendo uma nova revolução cognitiva, eu preciso ter um sistema de ensino, desde o fundamental, que acompanhe essa nova dinâmica.
que estimule o pensamento criativo, o pensamento crítico, que estimule a criatividade, porque eu não vou precisar mais ensinar que a repetição é importante num processo fabril, porque eu não vou mais precisar disso, eu vou ter máquinas para fazer isso, né? Eu vou ter mecanismos disponíveis para fazer isso. E como é que a gente vai se sobressair? Poxa, eu preciso mudar toda a forma da sociedade, a forma como eu penso a construção de riqueza, para um modelo novo, para um modelo pautado num mecanismo de geração de riqueza diferente. Mas a gente ainda tem um sistema de ensino, não só no Brasil, fora também, que olha muito para a mecânica da produção fabril. E aí a construção de conhecimento vai sempre seguir nessa linha. A gente, em algum momento do tempo, vai precisar rasgar o nosso contrato social vigente do mundo e escrever um novo para falar, daqui para frente, pessoal, a nossa mecânica de construção de riqueza, de construção de sociedade, pautada por tecnologias que suportam a nossa existência, vai precisar ser reescrito. Isso vai ter que acontecer. E eu acho que quem tem essa responsabilidade hoje grande nas mãos é a nossa geração. Nossa geração ainda tem muitas décadas pela frente produzindo em convivência com as gerações novas. A gente vai ter uma rara oportunidade de, em tempo, como a gente brinca, né? Trocar o pneu com o carro andando vai ser uma das raras oportunidades que a gente vai ter essa congruência de gerações em produção. Porque no passado, as gerações antigas paravam, as gerações novas continuavam, você não tinha esse, entre aspas, conflito, essa convivência de gerações em tempo de produção. A gente vai ter. E eu acho que essa responsabilidade nos cabe de levantar esse alerta e falar assim, gente, o contrato social que a gente tem hoje, de mundo, ele precisa ser reescrito. E a gente precisa reescrever não pensando em nós, mas pensando nas gerações futuras. Porque é para eles que a gente precisa começar a fazer essa escrita, né? Sim, eu acho que o que você coloca é a questão das tecnologias humanas, que eu acho que cabe a gente fazer essa entrega e preparar. E aí um ponto de atenção, só para encerrar, é que eu acho que a gente, de novo, ao tal das páginas desse livro, né? Eu acho que a gente tem países, continentes mais avançados e mais prontos para isso, e eu me preocupo muito com o Brasil, no sentido de que a gente é muito desorganizado quando se trata de educação. Nós somos um palco de transformação, porque a educação sempre foi um palco de transformação, mas a gente sempre dependeu muito da gente ser o protagonista, né? A gente não tem no entorno disso, do que orbita em torno da educação, muitas condições de fazer essa virada de página e de diminuir esse fosso. A gente tem uma corrida para fazer, a gente está no meio de uma corrida, né? E claro que sempre tem aqueles que vão chegar mais rápido, isso não significa dizer ganhar a corrida, mas tem um alcance e um impacto gigante em escala quase intangível para a gente poder realmente fazer. Mas muito bacana, acho que não seria o Wander Muniz se não encerrasse falando de educação. Olha, queria dizer que eu vim com esse anel em sua homenagem, da Apple. Não, eu estava, decidindo o que eu ia colocar, né, gente? Queria dizer a todos vocês... Gente, eu não sou uma Apple Girl. Quer dizer, eu sou, que tudo meu é Apple. Mas isso não quer dizer nada. Quer dizer só que tem a ver com o que a gente está conversando. Gente, num lugar onde uma das Big Techs no mundo, onde é uma das Big Techs mais potentes do mundo, o símbolo é uma maçã, o que você acha que isso tem a ver? Nada e tudo. Tudo. Exatamente. Nada e tudo. Então eu vim em sua homenagem, tá? O meu anel de hoje é em sua homenagem. Wander, querido, grata surpresa, gratidão mesmo por essa entrevista, por dividir com a gente. Eu queria dizer para o nosso internauta e telespectador que a gente não combinou real nada, a gente combinou que ia ter um papo, acho que foi o que rolou. Para mim não foi uma surpresa, eu te acompanho no LinkedIn. Aliás, o perfil dele... Você só está no LinkedIn ou você está no TikTok, no Discord, no Instagram, no Twitter? Eu costumo postar conteúdo mais no LinkedIn. Meu Instagram tem pouco daquele conteúdo, tem mais da minha outra vida. Então vai pro LinkedIn, gente. Vai pro LinkedIn, que é onde ele entrega o perfil, tá aí para você acompanhar. Obrigada pela entrevista, viu? Muito bacana. Muito obrigada. Obrigado você, Maia. Obrigado pelo convite, pessoal. Muito obrigado pela audiência, gente. Antes de ir para o intervalo comercial, queria falar com vocês sobre a PDL Consultoria e Treinamento Empresarial.
uma empresa fundada pela empresária Cláudia Claudino, que traz treinamento para você identificar, né, mapear os líderes da sua empresa, treiná-los e fazer com que a sua empresa, além da questão dos líderes, ela possa desenvolver o pessoal, todas as pessoas, todo mundo que trabalha na sua empresa, buscando engajamento e foco em resultados, fortalecendo a cultura organizacional da sua empresa. É a PDL Consultoria e Treinamento Empresarial da empresária Cláudia Claudino, que tem 35 anos já à frente do Grupo da Família, continua à frente do Grupo da Família, mas que resolveu emprestar, né, digamos assim, fazer essa empresa no sentido de ajudar pequenas, médias e grandes empresas. Se você quiser saber mais, o e-mail para maiores informações é o pdllideranca, sem o cedilha do C, @gmail.com. O telefone é o 869-9451-1753, tá certo? Eu queria também chamar, antes de ir para o intervalo comercial, o nosso recado da Faculdade 7. Primeiro, eu acho que a gente deveria trazer de volta as imagens do auditório da Faculdade 7, porque eu comecei a divulgar e as pessoas ficaram pedindo para mostrar mais. Então, assim, a Faculdade 7 tem toda uma estrutura de 11 mil metros quadrados na zona norte de Teresina, onde funciona a sede da faculdade, aqui no estado do Piauí, na capital Teresina. E o auditório é a última realização, né? O último investimento da Faculdade 7, que agora também vai ter um cinema dentro da faculdade. Então, é uma estrutura completa de 500 lugares, com foyer, salas VIP, camarins, estrutura de som, de equipamentos, de imagem adequados, é realmente fantástico. Por que a gente está falando sobre esse auditório? Porque a Faculdade 7 investe no aluno. Então, todas as formaturas, as faculdades que ficam buscando lugares para fazer suas formaturas, o aluno, o acadêmico da Faculdade 7, desde que ele entra até que ele sai, toda a estrutura ele conta na Faculdade 7, com programas de estágios, com atendimento de psicólogas e psicopedagogas, com projetos sociais, com projetos inovadores, com toda a estrutura de plantão tira dúvidas, tudo, até a formatura nesse auditório maravilhoso. Então, seja você também Faculdade 7. Se você quiser saber mais sobre essa universidade que tem chamado a atenção do Brasil com o sistema modulado de ensino autorizado pelo MEC, você acessa faculdade7.pi.br ou você acessa o Instagram Faculdade 7PI, ou você pode ligar para 869-9920-8914 ou 869-9454-0124, tá bom? Eu vou para um breve intervalo comercial e já nós voltamos com o último bloco do nosso programa. Até já!